Vamos então à matéria especial deste sábado. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. A automação no mercado de trabalho é algo que vem acontecendo desde as revoluções industriais. De acordo com um estudo feito pela Universidade de Oxford, publicado em 2013, 50% dos postos de trabalho atual nos Estados Unidos vão ser substituídos por robôs nos próximos 25 anos. Além dos trabalhos em indústrias, outras áreas começam a ser afetadas. O embrião do jornalismo robótico já começa a fecundar. A expressão robô, nesse caso, é um programa de computador capaz de buscar informações em um banco de dados. Os jornais americanos The New York Times, Los Angeles Times e a Narrative Science já utilizam robôs para notas sobre economia e desastres naturais. A agência de notícias Associated Press começa a utilizar um algoritmo para produzir relatos de jogos. A pergunta que fica é: como um robô pode substituir uma profissão tão ligada à interpretação? O coordenador do curso de jornalismo da Unesp, Francisco Hofzenbelda, acredita que os softwares vão facilitar algumas etapas. Precisão, assim como os processos de apuração, captação e processamento de dados serão beneficiadas. Mas, por outro lado, não acredita em robôs produzindo conteúdo de qualidade. O próprio público não se satisfaria em consumir apenas informações produzidas por robô. Então, nesse sentido, eu acho que mais do que um risco, seria uma burrice um editor adotar esse tipo de tecnologia em substituição ao trabalho de repórteres e editores. A reportagem do Observatório do Esporte conversou também com o Biratã Leal, editor do portal esportivo Trivela e colunista do portal Extra Time. O Biratã diz que o robô desumaniza a profissão e perde o olhar do jornalista. Além disso, o texto base seria muito padrão e perderia a graça de ser lido. Mesmo assim, pode trazer ganhos para a cobertura. Teoricamente, pelo menos é o que a Associated Press, que tem usado esses robôs, tem divulgado, ele não vai substituir os seres humanos que fazem a cobertura. Ele vai aumentar a cobertura onde não há ser humano fazendo. No caso, por exemplo, eles vão fazer muito em jogos universitários menos importantes. O que eles vão fazer? O robô lá vai pegar as estatísticas do jogo, vai montar uma notinha, 3, 4 parágrafos com base nas informações que ficam no sistema dele, para ele montar o texto, e daí os sites vão ter, os jornais também vão ter acesso a um texto sobre um jogo que ele não faria o texto. Então, nisso ele aumenta a cobertura. A tecnologia pode ser usada, então, para ampliar a cobertura esportiva e fornecer maiores informações para eventos de difícil acesso. Porém, o Biratã Leal tem certo receio da reação do público. Eu vi muita gente, isso é uma coisa que dói no coração, eu vi muita gente que acha que a ideia é boa. Eu vi cara falando que, eu prefiro assim mesmo, porque se eu quero ter interpretação e olhar, que eu tenho o meu olhar, não quero ter o olhar enviesado do jornalista. É melhor que eu só tenha informação pura. O cara não entende nada de jornalismo, não entende nada de informação e está falando uma bobagem. Apesar de, teoricamente, o jornalismo tem que ser imparcial, ele tem que ser, agora, a interpretação é necessária também. E a interpretação leva a eventuais críticas, o que não é parcialidade. Claro que tem jornalista ruim, mas aí também faz parte dele não consumir o conteúdo do jornalista ruim para incentivar o jornalista bom a crescer. Uma das consequências para o jornalismo é que as grandes reportagens ganharão mais espaço e serão cada vez mais valorizadas. Francisco Belda compara a informação como um produto a ser vendido. Cada vez mais o conteúdo de qualidade vai ser valorizado, até porque ele é consumido e valorizado pelo público. Uma parte do noticiário, uma parte do conteúdo informativo, ele tende realmente a virar commodity, ou seja, ser um conteúdo praticamente indistinto. Uma notícia muito simples, um informe, vamos dizer assim, ele pode até ser gerado automaticamente a partir de um algoritmo de busca e organização
contextualização de informação. Mas esse será um relato muito simples e indistinto, da mesma forma que se compra e negocia soja no mercado internacional, e a soja, o café, o açúcar tem um preço nivelado porque é uma commodity, ou seja, o produto tem pouca diferenciação qualitativa dependendo da sua procedência. Eu acredito que alguns informes noticiosos também tendem a virar commodity. Na medida em que isso acontece, o trabalho humano jornalístico ele vai ser empregado na geração daqueles conteúdos de melhor qualidade. E as grandes reportagens, os documentários podem ser sim uma tendência no sentido de conteúdos mais valorizados, conteúdos para os quais os públicos estarão dispostos a pagar, estarão dispostos a reconhecer o valor daquilo. Já o editor do portal Trivela, o Biratã Leal, não vê essa valorização partindo do público, e sim de outro lugar. A questão é os jornalistas, os veículos, mostrarem que o trabalho humano é melhor. Não vai mandar um repórter lá para ele mandar um relatóriozinho babaca do jogo. Por exemplo, São Paulo ganha de 3-0 da Portuguesa, os gols foram fulano de Beltrano e Ciclano. Os gols foram de fulano e Beltrano no primeiro tempo e Ciclano no segundo tempo. Com esse resultado, a Portuguesa foi rebaixada no Campeonato Paulista. Se for fazer um texto assim, claro que é melhor um ser humano fazendo um texto assim do que um robô. Mas a diferença não vai ficar tão marcante assim. E daí você está ajudando a dar razão pro cara que fala que prefere o robô. Não, então faz um texto. Chega lá, entrevista a gente da Portuguesa, vai lá e faz uma matéria mostrando a situação da Portuguesa, o sentimento do jogador da Portuguesa ao ver seu time rebaixando, do torcedor da Portuguesa ao ver seu time rebaixando, o lado do São Paulo conseguindo uma vitória depois de um momento de crise, se mudou alguma coisa lá, se deu uma sensação de alívio. Olhando para o futuro, o professor Francisco Belda não vê os softwares fazendo o trabalho de um ser humano. Eu acho que o jornalismo de qualidade sempre vai exigir a participação do intelecto humano na produção dos seus conteúdos. Eu acho que os softwares que automatizam a produção, não exatamente de matérias acabadas, mas de matéria-prima das reportagens, como dados estatísticos, outras informações quantitativas que podem ser utilizadas como uma entre tantas referências, eu acho que esses softwares eles vão sim ter uma participação importante na produção de conteúdos jornalísticos e eles são um instrumento, uma ferramenta do trabalho dos editores, dos jornalistas. Mas eu acredito que eles ainda estão muito distantes de substituir o trabalho de qualidade no jornalismo. Eu acredito que esses softwares eles ainda sofrerão uma evolução considerável a ponto de poder ser empregados sim de forma autônoma na produção de alguns tipos de informação, mas eu não acredito, por exemplo, em reportagem, conteúdo qualitativo produzido exclusivamente a partir de software. E mais do que isso, poder aportar um conteúdo crítico, poder aportar inteligência no sentido de contextualização, de aprofundamento analítico, de exame crítico da informação. E isso eu acho que ainda é uma atividade exclusiva do intelecto humano, que por enquanto nenhum software ainda se aproxima de substituir. Ao invés da máquina tomando o lugar do humano, temos de aprender a conviver com ela. A formação dos novos profissionais deve prepará-los para dominar estas tecnologias, pontua o professor Francisco Belda. Dominar as tecnologias. Mais do que usuários da tecnologia, os jornalistas precisam ser capazes de planejar o uso da tecnologia, fazer a gestão dessas tecnologias, selecionar quais as tecnologias mais adequadas para cada tipo de aplicação profissional. O jornalista ele tem que se empoderar e fazer com que a tecnologia seja uma ferramenta a serviço do bom jornalismo e não uma ferramenta capaz de substituir o seu trabalho. Então o jornalista ele é mais do que um usuário da tecnologia, ele é um gestor da tecnologia em função do interesse público e dos paradigmas da sua profissão. Muito bem, antes da gente começar a discussão a respeito do tema, vamos aos agradecimentos já tradicionais, né? Primeiro ao professor e coordenador do curso de jornalismo da Unesp, o Francisco Belda, e também ao jornalista e editor do portal Trivela e colunista do Extra Time, o Biratã Leal. Dito isso, vamos começar então o nosso debate, né? Tanto com o Thiago Pavini, como também com o Heitor Facini. Heitor, o que deu para apurar a respeito desse tema, né? Depois de ouvirmos aí o Francisco Belda e também o Biratã, quais as suas considerações? Um abraço. Bom, primeiro um abraço para os amigos da mesa e um abraço a todos os ouvintes.
Primeiro uma explicação, né? Não sei se ficou tão bem claro na matéria que esses robôs jornalistas não são necessariamente máquinas, são apenas programas de computador que pegam estatísticas de jogos e transformam aquilo em pequenas notas. Seria basicamente assim, o Bauru Basquete venceu o jogo contra a Limeira, com um cestinha sendo o Alex Garcia com 25 pontos. Seria basicamente isso, é um conteúdo muito básico na matéria e não é um conteúdo como você vê uma análise normal de um jogo. Isso é interessante para mostrar porque a forma como está sendo usada ainda é uma forma muito benéfica, como pontuou muito bem o Biratã. Porque tem muito conteúdo que o jornalismo, hoje em dia, não consegue cobrir. Tem muitos campeonatos que ninguém consegue cobrir e o que eles fazem, basicamente, é pegar aquela estatística daquele jogo e transformar numa nota para o público que acompanharia uma notícia daquele jogo conseguir consumir e não ter um custo tão excessivo para a redação, para mandar um jornalista até longe para conseguir cobrir aquele jogo. Mas tem que pensar que isso são casos muito específicos mesmo, porque um robô hoje, com a inteligência artificial produzida ainda pela computação, pela tecnologia da informação, ainda está muito longe de produzir o mesmo produto que um jornalista tem. Tem muitas coisas que você não consegue pegar apenas por estatística. Por exemplo, um drible que encantou a torcida inteira durante um jogo, isso aí o robô não consegue identificar isso. Um jogador que tá com uma atuação inspirada não consegue identificar isso, só tem basicamente as estatísticas dele. Fica muito vago, né? Fica muito vago, é uma coisa muito fria e muito dura. Tá certo. Antes do Carlos, do Tuca e também do Zeca, né, participarem, Thiago, suas considerações também, um abraço para você. Um abraço, amigos da mesa, amigos ouvintes. Eu queria chamar a atenção também, concordo com tudo que o Heitor falou, e a respeito da neutralidade também, que muito se fala da neutralidade dentro do jornalismo, e esses robôs, né, por serem máquinas, não ter emoção, algo frio, talvez conseguisse atingir uma neutralidade. Só que, na verdade, a gente discutiu isso com o Francisco Belda, né, e ele comentou que ele não acredita na neutralidade mesmo em conteúdo produzido por robôs, né? Porque vai ter alguém por trás desse conteúdo que vai dar o seu encaminhamento, né? Então essa neutralidade também não pode ser pensada apenas porque uma máquina fria, sem emoção, vai escrever um conteúdo. Eu acho bacana ressaltar também que as grandes reportagens, como foi dito na matéria, ganharão cada vez mais espaço, né? Mais contextualização, melhor elaboração, então acho que isso tende a ser benéfico, né? Enquanto esses programas podem tirar o serviço meio chato do jornalista de buscar estatística, de buscar outros dados, ele pode utilizar esse tempo para fazer uma matéria melhor, uma matéria maior e com conteúdo mais agradável, né? E outra coisa que eu gostaria de pontuar também para finalizar, que o Zeca também comentou com a gente aqui antes, a respeito de, será que os jornalistas de hoje em dia não estão produzindo matérias como se fossem robôs, né? O caso das agências de notícias. Porque às vezes a gente até aprende dentro da faculdade que cada vez mais as pessoas querem conteúdo menores, né? Que é uma instantaneidade muito grande e a gente tem que produzir cada vez mais resumido, o texto tem que ser cada vez mais direto. Então, talvez, se o jornalista começar a produzir um texto assim, ele ser substituído por um robô, vai ser fácil, porque é um conteúdo morto. Se você colocar emoção, se colocar uma contextualização, conseguir utilizar aspectos de uma mente humana, do intelecto mesmo, aí que você vai se diferenciar de uma máquina, né? Ô, Thiago, só queria fazer, já pegando o gancho, já que eu fui citado, vou exercer o direito de resposta. Vamos lá. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Só uma pontuação. Eu não acho que os jornalistas hoje façam um trabalho robotizado. O que eu quis dizer antes da gente começar a gravar é que a reprodução do que é produzido pelas agências é quase feito de maneira robotizada. Então há textos de agências que são reproduzidos em diferentes veículos, e aí os veículos sérios sempre citam a fonte, agência Reuters, agência France Press, etc. Então nesse sentido existe uma reprodução ilimitada, mas de um conteúdo único que vai ser divulgado por diferentes meios. O problema, eu acho que isso é mais grave, são os veículos jornalísticos que são pautados por assessorias de imprensa, em que jornalistas simplesmente reproduzem releases. Esses releases não têm fonte, não têm autoria,
porque senão vão ter que acreditar a própria agência assessoria de imprensa e de comunicação. E muitas vezes os jornalistas fazem uma simples reprodução do texto que lhes chega por e-mail e não tem nenhum trabalho de apuração, nenhum trabalho de checagem. Então, a robotização já existe, obviamente, de uma maneira metafórica nesse sentido, né? Agora, eu concordo muito com o que o Belda disse. Eu acho impossível que uma atividade humana, o jornalismo é uma atividade humana, salvo o melhor juízo, ser substituída integralmente por máquinas. Mesmo que em alguns momentos haja, como o Heitor citou, né, alguns softwares que fazem uma elaboração de dados, mesmo nesse sentido existe ali um componente humano que é quem fez a programação desse software, né? Então, obviamente, também não tem neutralidade. É uma cabeça pensante que está programando um software que é um fruto de uma ação humana também. Diga, doutor Carlos. Não, eu fiquei pensando depois da fala do Heitor que esse software pode até auxiliar o jornalista. Né? Então ele vai ter uma informação bruta, ele faz análise daquela informação. Então eu fiquei pensando no teu exemplo, Heitor, por exemplo, numa transmissão televisiva, né? Então o repórter, o comentarista, o jornalista, ele já tem essa informação online, né? Fulano fez tantas cestas, bateu o recorde, ele já tem aquela informação, então ele vai comentar aquela informação. Então é um instrumento a mais para o jornalista exercer sua profissão, né? Porque o dado por si só não significa nada. Você tem que ter a atividade humana e intelectual para fazer a sua interpretação. E nesse ponto eu acho que o Belda falou isso aí também, né? O jornalista tem que saber aproveitar dos recursos da tecnologia que ele tem, não ser o refém dela, né? Então, nesse sentido, acho que seria muito interessante se tivesse isso mesmo, mas sabendo usar esses dados que são colocados. Agora, também concordo com o Zeca, sugerir ou suspeitar que talvez o robô ou o software pudesse substituir a função de um ser humano é uma coisa que, nessa atividade intelectual que é a atividade de jornalista, não dá. Mas, infelizmente, Carlão, em algumas situações isso já acontece, né? Então, por exemplo, é muito comum no noticiário financeiro apenas exportação dos dados do mercado naquele momento e que, às vezes, por vezes, não tem nenhuma análise. Por exemplo, quando vocês assistem um canal tipo Bloomberg, tem lá um robozinho mandando as notícias de cotação o tempo inteiro, né? Então não tem aquele jornalista que fica o tempo inteiro na bolsa. A Globo News faz isso, né? Mas de certa forma esse robozinho fica mandando os dados lá, importando esses dados, já substitui. Mas tem usos interessantes. A gente pega a Fórmula 1, que eu acho que é um exemplo bacana. Fica impossível você fazer uma análise da corrida sem ter os dados fornecidos pela telemetria, por exemplo, né? Que é o que te dá uma visão mais completa. Mas, de certa forma, a gente não está discutindo nada novo, né, Zeca Marques? Não. Explique para a nossa audiência a origem do termo Gillette Press. Bom, quem pode explicar melhor são os profissionais do rádio que estão aqui presentes. O Gillette Press era simplesmente os programas radiofônicos jornalísticos que se aproveitavam do noticiário impresso dos jornais e cortavam com uma lâmina. E aí você está fazendo até o merchandising da empresa. Gillette, da marca, né? Gillette. Fazia um corte com a Gillette, uma espécie de montagem, colagem, e fazia uma leitura de matérias publicadas nos jornais, fazia uma leitura dessas matérias no rádio. E simplesmente a leitura, né? Porque uma coisa é uma crítica, um comentário da mídia, e não simplesmente a leitura. Como muitos jornais ainda em rádio fazem isso, né? Vamos agora às manchetes do dia. Muito utilizado ainda. Então, de certa forma, me irrita um pouco esse jornalismo meio preguiçoso, que busca, por exemplo, ferramentas como o TweetDeck, que é o TweetDeck. Você segue várias personalidades no Twitter e fica ali a tarde inteira olhando para matéria do computador, rastreando alguma coisa só para reproduzir. Ou é comum nos portais, hoje você olha, vai atrás de uma notícia e o que tem na notícia é simplesmente a reprodução de uma postagem numa rede social de determinada pessoa, sem nenhuma análise, sem nenhuma informação adicional. Não, eu só queria dizer que o conceito do Gillette, a prática do Gillette Press também tinha a ver com o fato de não se acreditar a autoria da informação. Então era um aproveitamento de um texto de outrem que aparecia ali simplesmente num caráter informativo sem maiores contextualizações. O que foi institucionalizado com as agências de notícias. Exatamente. Né? Porque você só reproduz a informação das agências, isso é comum, você pega em um grande fato esportivo. Agora, já que a gente está comentando aqui sobre uma atividade jornalística, eu queria aproveitar inclusive a deixa para dizer que eu acho que a sobrevivência do meio impresso ela se dá justamente na contramão desse processo de robotização. Cada vez mais fica claro para mim que o meio impresso só conseguirá sobreviver se ele puder oferecer a interpretação, a opinião, o comentário das informações que estão o tempo todo à nossa frente, inclusive com o predomínio da internet. Sim. Então, ter acesso aos dados financeiros, cotações de bolsa, cotação de câmbio,
Isso a gente tem o tempo todo. A questão é saber interpretar esses dados, interpretar tendências, fazer o comentário abalizado. E o jornalista que tem a credibilidade para tal atividade. Isso, o jornalismo impresso, pelo tempo de elaboração, execução e difusão do próprio meio, é para mim o mais indicado para que haja esse trabalho de fôlego. Sim. Então não adianta o jornal impresso competir com a internet no quesito do jornalismo informativo. Vai perder sempre. No exemplo que o Tuca deu de noticiário, que aparece lá os dados, para mim é uma chatice, quer dizer, que você tem só aquele dado bruto ali que não tem nenhuma contextualização, nada. Né? Então precisa de alguém para fazer isso. Talvez a pessoa que esteja vendo naquele momento ela consiga fazer a interpretação até. Né? Mas muitas vezes a pessoa não tem isso. Né? Se eu quiser buscar informação sobre o mercado financeiro, eu não vou ligar nesse canal de televisão, eu vou entrar no site da Bolsa de Valores. Né? Carlos Napolitano é mais sofisticado. E ali eu faço a minha análise. Né? E não preciso dessa informação numa televisão. Você é um investidor, então, se entregou aqui. A diferença principal, eu acho que desse jornalismo robótico, que foi o que foi comentado na matéria, foi que não é basicamente a informação. É a informação bruta, o texto só vai ter a informação bruta. Mas produz um texto como se fosse uma notinha. Uma notinha tem talvez alguma contextualização. Por exemplo, um jogo de futebol... O São Paulo estava há 3 jogos sem ganhar e ganhou agora. Ele coloca alguma contextualização sim, mas basicamente os dados. Uma coisa que eu queria pontuar é que a gente está também num período talvez até um pouco crítico de demissão em massa em grandes meios. E esse jornalismo robótico é uma forma, seria uma forma, na minha opinião, errada, de tentar ao máximo baratear e para utilizar a simples informação muitas vezes. E talvez um caminho que alguns meios podem até pensar em seguir, só que eu, na minha opinião, acharia que é um caminho errado para ele seguir. Utilizar talvez isso, um programa, um software, porque o software, no máximo, você compra a licença uma vez, vai renovando ano a ano, mas você não paga um salário todo mês, você não paga o vale alimentação todo mês, você não paga transporte, os encargos, tudo todo mês, para aquele software produzir a notícia. Não paga fundo de garantia, mas hoje já não paga para os jornalistas, porque a maior parte deles são pessoas jurídicas também. PJ, mas o que eu comentei antes do início da gravação, a grande discussão dessa semana foi a questão da terceirização, que elimina tudo isso. Né? Sim. Então, até numa brincadeira triste aqui, a gente podia imaginar que os americanos estão mais avançados que a gente, que lá eles já usam um robô, entre aspas, substituindo o ser humano. E aqui nós já estamos atrás, nós estamos atrasados partindo para a terceirização. Eu acho que tem outro lado também, que é uma mudança no perfil do profissional. Né? Então, algumas funções vão desaparecer. Por exemplo, a gente vê hoje, vamos pensar na televisão, quando uma equipe de reportagem saía, eram 4, 5 pessoas. Hoje tem repórter fazendo matéria com o celular. Você eliminou o operador de áudio, eliminou o operador de câmera. Até com o pau de selfie, né? Até com o pau de selfie. Sozinho. Então, você acaba eliminando por conta da tecnologia, enxugando as equipes. E, por outro lado, acaba criando espaço também para esse jornalismo que o Zeca citou, que é o jornalismo mais analítico, mais crítico, e baseado na credibilidade ou, infelizmente, na influência ou no acesso às fontes de determinadas pessoas. Então, tem uma reconfiguração da formação profissional, da atividade profissional, que isso não tem mais volta. Então, aquele repórter ficava na bolsa coletando dados para ligar para a rádio para falar, isso morreu. Isso não faz mais sentido ter, porque isso está disponível online para qualquer pessoa. Agora... O que eu acho bacana é ressaltar de novo essa questão de jogar para o jornalismo esportivo, que o jornalismo esportivo é um meio que a emoção conta muito. Sim. Então, um robô não vai conseguir escrever um texto com emoção. O Zeca Marques é um expert em Nelson Rodrigues. Você acha que um robô vai escrever umas crônicas que tocassem o coração das pessoas? Não, o robô não sabe escrever. Agora, no jornalismo esportivo existem, não robôs, mas existem aqueles jornalistas que se notabilizam pelas memórias históricas, e eles são capazes de lembrar dados e datas e informações que o mortal dos comuns não consegue fazer. E eu conheço muitos jovens jornalistas e estudantes que admiram muito esse jornalismo que se baseia quase só em estatísticas. Né? Então, faz 10 anos que o 15 de Jaú não vence uma partida na quinta-feira em lua cheia, no estado do Pacaembu. Sim. Quantas vezes jogou? Faz 10 anos que o 15 não vence nenhuma partida, né, Zeca? Eu tô falando 15 de Jaú porque o nosso Thiago Pavini é o jauense de plantão, tá sempre com a camisa do 15. Mas enfim, hoje.
10 anos que o 15 não ganha um jogo em lua cheia no Pacaembu, mas ele jogou uma vez nesses 10 anos. São estatísticas falsas, contextualizar, né? Não é falsa, é mal contextualizada, né? A estatística é verdadeira. Agora, mas a importância que sentido. se dá a esse fato é que é desmesurada. Sim. Então, o Chelsea não venceu os últimos 4 jogos em casa, mas ele empatou e continua líder do campeonato. Quer dizer, e quais foram os adversários nesses últimos 4 jogos? É isso que às vezes a estatística pura não consegue mostrar. E eu brinco que a estatística é a arte de enganar com números. Né? Então, alguns números são irrefutáveis, mas o uso desses números é que pode ser... Você pode filtrar, né, os dados. E pode provocar... interesse. Pode provocar vários efeitos de sentido distintos, né? Aí que entra também a neutralidade que o robô não teria uma neutralidade, porque as estatísticas que você colocaria, os dados que eu colocaria no texto, seriam escolhidos através do programa, através de quem programar. Sim. O ato de escolher uma estatística ou outra estatística já mostra que tem uma parcialidade naquilo. Por trás de cada programa tem um algoritmo, tem uma tarefa que ele tem que realizar. Então é o ser humano que determina esses algoritmos. E talvez seja mais aceita essas notícias produzidas por robô, porque talvez seja uma sociedade até mais fria também, sem emoção, porque várias vezes a gente conversa com as pessoas, só que elas estão mexendo no celular, né, conversando com outras pessoas por WhatsApp ou por outros aplicativos. Então talvez seja uma sociedade também mais fria que aceita melhor informações que não tenham emoção, né? Eu sempre gosto de lembrar o caso do Red Bull, vou chamar de novo Red Bull, porque é um time que não tem torcida, é um time empresa. E o Red Bull... Você falou bem, time empresa, porque não é clube. É uma empresa que montou um time. E ele tá nas oitavas de final do Paulistão. Enquanto a Portuguesa tá caindo pra segunda divisão, esse time tá... A Portuguesa já caiu. Caiu pra segunda divisão, o Red Bull tá nas oitavas de final, vai disputar as oitavas. E você imagina se um time desse, por exemplo, for campeão? Qual que vai ser a emoção que vai ter? As pessoas estão assistindo, estão vendo um time que não tem cultura nenhuma ser campeão e estão aceitando assim, passiva, né? Então, e só gostaria de mandar um abraço pro Bruno, que tá ouvindo a gente lá de Jaú. Ele sempre ouve a gente todo sábado, pediu pra mandar um abraço pra ele. Tá mandado um abraço então pro Bruno Cesário. Jaú. Bruno, mais um torcedor do 15 de Jaú, né? Amigão aí do Thiago Pavini. Um abraço, Bruno. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado fica por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques, equipe de reportagem André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Na próxima semana voltaremos com mais uma edição. Para você, um grande abraço e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.